Concordância em português. Ah, um tema que dá o que falar, né? Especialmente quando a gente pensa naquelas pegadinhas de concurso, aquelas armadilhas que os examinadores parecem adorar. Bom, hoje a gente vai desmontar as mais comuns delas. Para começar, vamos direto ao ponto. Olha só essa frase. O ruído dos caminhões e das máquinas perturbam a comunidade local. E aí? Isso está certo ou está errado? Pensa um pouquinho, segura essa dúvida que a gente já vai resolver esse caso. Mas, antes de responder, a gente precisa estabelecer a base de tudo. Existe uma regra que é a mãe de todas as outras, a verdadeira regra de ouro da concordância. E a regra é essa: o verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito, em número, ou seja, singular ou plural, e em pessoa. Parece simples, né? E é. Na teoria, é a coisa mais fácil do mundo. O problema é que, na prática, a história é outra. O examinador, que a gente sabe que não está ali para facilitar, faz o quê? Ele esconde o sujeito. Ele coloca um monte de coisa entre o sujeito e o verbo só para confundir. A nossa missão, claro, é não cair nessa. E isso nos leva direto para a nossa primeira armadilha, o tal do sujeito escondido. É quando o verdadeiro núcleo do sujeito está ali, camuflado na frase, só esperando um descuido nosso. Olha que caso interessante. Quando a gente usa expressões como a maioria de, grande parte de, a língua portuguesa nos dá uma colher de chá. A gramática permite duas concordâncias. Exato. A gente pode fazer o verbo concordar com o núcleo, que é maioria, e aí fica no singular, faltou, ou pode concordar com o termo que especifica alunos, e aí vai para o plural, faltaram. As duas formas estão certíssimas. É o que chamamos de concordância facultativa. Agora, e com porcentagens? É bem parecido, mas tem um detalhe que muda tudo. Repara nesse aqueles no começo da frase. Ele não está aí à toa. É aqui que a mágica acontece. Se antes de dar porcentagem tiver um determinante no plural, como aqueles ou os, a escolha acaba. A concordância passa a ser obrigatória com esse determinante, ou seja, o verbo vai para o plural e pronto. Outro truque clássico é esse. O examinador joga uma lista enorme de coisas, provas, viagens, gastos, preocupações, e logo depois coloca uma palavrinha que resume tudo. Tudo, nada, ninguém. A regra aqui é muito direta. Esquece a lista, por maior que ela seja. O verbo vai concordar com a palavra que resume. E como tudo, nada, ninguém são sempre singulares, o verbo também fica no singular. Simples assim. Ok, vamos agora para a segunda armadilha. Essa aqui envolve alguns verbos que são, bem, especiais. Eles têm regras próprias e são figurinhas carimbadas em qualquer prova. A dupla dinâmica haver e existir. A regra de ouro é: o verbo haver, quando significa existir, é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito e fica sempre no singular. Por isso dizemos houve momentos. Já o verbo existir é normalzinho, pessoal, e concorda com o sujeito. Então, existiram momentos. Trocar um pelo outro é um erro clássico. E tem mais, esse poder do verbo haver impessoal é tão forte que ele contamina qualquer verbo que estiver junto com ele numa locução verbal. Então, não existe devem haver. O haver obriga o auxiliar a ficar no singular também. O correto é sempre deve haver motivos. E, por favor, não vamos se esquecer do acento, um detalhezinho que muda tudo. Nos verbos ter e vir, o que diferencia o singular do plural na terceira pessoa é o acento circunflexo. Ele tem, sem acento. Eles têm, com acento. Mesma coisa para vem e vem. Parece pouco, mas faz toda a diferença. Preparados? Vamos para a nossa terceira e última categoria de armadilhas. Aqui as coisas ficam um pouco mais sutis, com os chamados plurais enganosos, aqueles que fazem nossa intuição falhar. E nomes de lugares que já são no plural, tipo Minas Gerais, Estados Unidos, Alagoas. Quem manda na concordância aqui? A resposta é surpreendente, é o artigo. Se não tiver artigo antes do nome, o verbo fica no singular. Minas Gerais é. Mas se a gente colocar o artigo, aí ele força o verbo a ir para o plural. As Minas Gerais são. O artigo é o chefe aqui. Ah, a famosa partícula C. Quando ela indica a voz passiva, a gente tem que ter atenção. Para não errar, é só fazer uma pergunta simples para o verbo. Na frase compartilham-se muitos dados, a gente pergunta: o que é compartilhado? A resposta: muitos dados. Como dados está no plural, o verbo também tem que ir para o plural. Compartilham-se.
E essa expressão, mais de um, a lógica até tenta nos enganar, né? Porque se é mais de um, então são pelo menos dois. Mas a gramática não quer saber de lógica aqui. A concordância é feita com o numeral. Como o numeral é um, o verbo fica no singular. Mais de um aluno fez. É uma regra para decorar mesmo. Ufa! Passamos pelas principais armadilhas. Agora que a gente já conhece as artimanhas, vamos juntar todo esse conhecimento para um último desafio. Mas antes, a grande lição de hoje. A chave mestra que abre todas essas portas e desativa todas essas armadilhas é uma só. Respire fundo e encontre o núcleo do sujeito. Não importa o tamanho da frase nem em quantas palavras o examinador colocou no meio. Ache o sujeito e o problema está resolvido. Com essa chave mestra em mãos, vamos analisar essa frase aqui. Embora deva haver muitas soluções, a maioria dos especialistas que têm vasta experiência acreditam na proposta. Eita, uma frase cheia de detalhes. A pergunta é, tá tudo 100% correto aí? Vamos por partes. Deve haver está certíssimo. Lembra? O haver impessoal contamina o auxiliar. Acreditam também está correto, porque é uma das opções de concordância com a maioria dos especialistas. Mas que tem vasta experiência? Opa, esse que está se referindo a especialistas, que está no plural. Portanto, o verbo deveria ser tem, com acento. Pegamos o erro. Dominar essas regras já coloca qualquer pessoa num outro nível, mas a gente sabe que o português é uma caixinha de surpresas. Então, fica a reflexão. Qual outra pegadinha de concordância pode ser considerada a mais desafiadora? A jornada para dominar a língua portuguesa, afinal, nunca termina.